Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Olha, está aqui do meu lado Alexandre Batista. Hoje nós vamos falar de um assunto que... Aí você vai perguntar, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver contigo. Foi, de novo, suspensos os exames de ordem. Isso. Não houve mais nenhum de primeira fase. Não. E Desde não o tem, ano passado. E lamentavelmente não tem previsão, né? Há mais de um ano, porque agora teve um de segunda fase que eu não quis fazer, porque eu tinha prerrogativa de fazer o próximo, que é o de 2 de maio, Isso. que foi para o espaço, né? Também. Que se empurra da primeira, Com toda certeza. empurra da segunda, então foi para o saco. O que acontece? Não tem novos advogados no mercado. Aí não tendo novos advogados no mercado, e olha que está morrendo advogado por causa de Covid. Você cria uma instabilidade, porque por ser a única profissão que você tem que se validar para exercê-la, né, o problema todo é que se cria um problema insolúvel. Não se valida para exercer a área, prejudica as faculdades e as pessoas ficam, o que é pior, se formando e ficando parado, né, sem o correr atrás. Mas tudo isso você vai falar aqui hoje para mim. Tá? O que representa a questão do exame de ordem ser suspenso e por que isso dá danos, né? De um modo geral, à sociedade como um todo. E aí depois a gente vai falar do curso. Opa! Que aí, pelo menos, dá mais tempo para o pessoal se inscrever para estudar, para a segunda fase, dá para reestudar para a primeira fase. E o teu curso, por ser presencial, é hoje o único no estado de Rondônia. Nós tivemos uma procura muito boa. Eu, juntamente com o professor Pedro, nosso professor de Direito Constitucional, estamos extremamente felizes. Muitos contatos, muitos ex-alunos, enfim. Mas, lamentavelmente, Benito, nós estamos numa situação que assola o mundo, né? E eu já posso começar a falar? Não, tu pode, mas deixa eu só dar um oi pra ti, que eu chamo a vinheta e tu fala. Ok. Seja bem-vindo, doutor Alexandre Batista, Camila. mais uma vez. E eu queria comentar em cima disso, né, que não é somente a questão do cancelamento da ordem e novos advogados. A gente também deixa as pessoas que estão concluindo seus cursos, que estão fazendo de forma até virtual, paradas no mercado de trabalho. Elas não conseguem exercer a profissão que estudaram tantos anos, sacrificaram para poder conseguir seu sustento, né? Porque o advogado também ele trabalha com isso para poder sustentar sua família, né? Então a gente zera, congela a economia nesse mercado, né? Além de não abrir as portas para novos profissionais, para as pessoas que precisam procurar um advogado para poder auxiliar nas suas causas, né? E infelizmente a questão dessa doença que agrava o mundo e em particular o nosso país de uma maneira muito cruel, profissionais como os advogados estão sendo prejudicados, futuros advogados estão sendo prejudicados. Né? Tá, agora posso chamar a vinheta, posso começar? Aí eu te vontade. entrego a palavra e tu se vira. Fica à vontade. Tá? Porque você que vai nos dar as informações. Por favor, Deus, nossa vinheta.
Professor, agora você faz um preâmbulo apanhado dessa transferência e os impactos dela. Eu gostaria de iniciar, Benito, fazer igual a minha avó. Minha avó, uma vez eu estava com situação complicada para resolver, eu estava triste, ela olhou para mim e disse, o que é que está acontecendo? Eu disse, não, avó, estou com um problema assim, não sei nem por onde começar. Ela olhou para mim e disse, começa do começo, né? Então eu vou começar do começo. Então, Benito, eu inicialmente gostaria de dizer que o exame de ordem é um filtro necessário, né, para o exercício, para o munus da advocacia. Certo? Uma profissão tão nobre, tão importante, e segundo o artigo 133 da Constituição Federal de 88, certo? Indispensável à administração da justiça. E gostaria também de dizer que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil agiu corretamente no que diz respeito à suspensão, certo, das provas do 32º concurso, tá, do 33º e, consequentemente, do 34º. Nós lamentamos muito. Por quê? Porque isso aí, de fato, acarreta um prejuízo enorme. Você falou, Camila, de forma acertada. Por quê? Porque nós não temos a inserção de novos advogados no mercado, não é? E, lamentavelmente, hoje, se você for colocar mesmo de forma... está praticamente tudo parado. Por quê? Ano passado, quando começou isso, no mês de março, eu tinha já inicialmente 3 júris marcados. 2 no interior do estado e 1 na capital. Foram suspensos. Então, nós estamos aí aproximadamente 1 ano sem ter uma sessão do Tribunal Popular do Júri. Isso acarreta num prejuízo enorme, certo? Para quem está preso, para quem está respondendo, para o advogado, para o magistrado, para o Ministério Público, para a sociedade, enfim, certo? E, lamentavelmente, essa suspensão das provas do exame de ordem, consequentemente, ela vai trazer um prejuízo ainda maior, certo? Sobretudo para aqueles bacharéis, tá? Que não só na primeira fase, mas também na segunda fase. E aqui eu posso citar o teu exemplo, Benito, que você é um cara que foi aprovado na primeira fase, louco, desesperado para fazer a segunda fase, mas lamentavelmente não teve a oportunidade, muito embora a OAB, o Conselho Federal, naquela época disponibilizou, mas lamentavelmente por uma situação totalmente fortuita, né? Um caso fortuito, uma situação mundial, né? Está levando na realidade esse prejuízo todo. Isso aí é fato. O que é que nós vamos ter que fazer? Infelizmente vamos ter que ter paciência. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e aqui eu vou externar aqui a minha opinião da seguinte maneira, muito embora eu também saia prejudicado. Por quê? Porque todo mundo sabe que nós temos um curso, o nosso curso preparatório para a Ordem dos Advogados do Brasil é 100% presencial, né? E lamentavelmente nós também tivemos que adiar o início das aulas, certo? Mas assim, eu penso da seguinte forma, o mundo está passando por uma situação dificílima. Nós estamos numa pandemia que nunca antes na história mundial, não é? Então, é preferível, na realidade, se passar por um prejuízo desse do que por um prejuízo ainda maior, certo? Ou seja, se você coloca inúmeros alunos, inúmeros bacharéis, não é? Acadêmicos, enfim, do 9º semestre, do 10º semestre, e os bacharéis, enfim, em uma sala, em salas, na realidade, como nós tivemos o Enem, isso aí pode acarretar mais na frente na infecção de várias e várias e várias pessoas. Lamentavelmente, certo? Nós não podemos pegar isso aí e jogar para debaixo do tapete. Eu concordo com parte dos empresários, eu concordo, eu sei que a situação realmente não é fácil, não é? Mas nós temos, na realidade, que priorizar vidas, certo? A vida, segundo a própria Constituição Federal de 88, ela é o bem maior, ela é a tutela maior do Estado com E maiúsculo, ou seja, não se pode, na realidade, sob o manto da irresponsabilidade, certo? De colocar pessoas, não é, em salas de aula para fazer provas, certo? E muitas vezes, como aconteceu aí em algumas situações, em alguns certames, não é, de forma irresponsável. Nós tivemos uma situação dessa há bem pouco tempo, lá no Paraná, certo? Com um concurso público. Foi acertado, na realidade, o que a banca fez, ou seja, suspendeu as provas. Muito embora o prejuízo acarretado tenha sido imenso, tenha sido incomensurável, na realidade. E lá houve um agravante, qual seja, um dia antes, na realidade 24 horas antes da realização da prova, certo? Foi dito que não ia haver prova. Isso aí, na realidade, foi uma falta de respeito
né, para com um concursado, né, aquele sujeito que deixou muitas vezes a sua casa, comprou passagem de avião, não é, reservou hotel, teve um prejuízo, etc. e tal. Quem é que vai ressarcir, não é? Mas da mesma forma eu volto a dizer, nós estamos numa situação totalmente anormal, nós estamos numa situação onde se deveria, na realidade, a proteção, proteger vidas, não é? E Benito, o nosso curso, certo? Muito embora entenda, na realidade, que é necessário, certo? Foi necessária essa suspensão das provas, da realização do exame de ordem, nós não desistimos. Nós vamos remarcar, muito embora ainda não tenha uma data específica, ainda não tenha uma previsão para a realização, ou seja, lamentavelmente essas pessoas da primeira fase do exame de ordem, da segunda fase do exame de ordem, ainda vão ter que aguardar, ainda vão ter, na realidade, que ter mais paciência, não é? Até que se diga o seguinte, olha, realmente a prova vai ser marcada para o dia tal. O que se marca essa prova, na realidade, com responsabilidade a proteger a vida daquelas pessoas que irão realizar. Da mesma forma, o nosso curso. Como você bem disse, em Porto Velho nós temos, na realidade, um curso só presencial, preparando para o exame de ordem. No estado de Rondônia, quer dizer, né? E no estado de Rondônia, eu pelo menos não conheço, certo? Eu não conheço, tá? Então, o Metaprovar, certo? Nosso curso de preparação para a Ordem dos Advogados do Brasil, primeira e segunda fase, tá? Muito embora o decreto, na realidade, vede a realização das aulas, e lógico, claro e evidente, sob o manto da responsabilidade, nós vamos obedecer, porque decreto, de qualquer forma, embora não seja lei, mas tem força de lei, todo mundo sabe disso, não é? E vamos voltar ainda mais fortalecidos. Por quê? Porque nós vamos ter um tempo maior para a preparação intensiva da primeira fase, nós vamos, na realidade, continuar a preparação para a segunda fase, não é? Dentro dos parâmetros de qualidade do curso Metaprovar. E deve transferir, no mínimo 60 a 90 dias. Benito, eu te sou bem sincero, na realidade não se cogitou uma data, tá? Sim, mas não das últimas vezes foi... Pronto, não foi se pulo tem... enorme, assim. Exatamente, não se tem uma previsão, tá? Mas assim, diante do quadro que nós estamos passando, eu acredito que seja daí para mais. E aí só falando, né, do curso Metaprovar, no caso, o decreto ele vai transcorrer no máximo esse mês. Depois tem que dar uma respirada, senão o povo não aguenta. Exatamente, porque tem toda uma situação no que diz respeito... Econômica, financeira. Então é como você falou, os empresários, os comerciantes, enfim, realmente está muito difícil, Benito. Você dá uma volta em Porto Velho, você vê, na realidade, que as pessoas estão desanimadas, entre aspas, para não falar outra palavra aqui, com a situação econômica, não é? Com a situação financeira. A gente entende tudo isso e lamenta muito, mesmo porque, infelizmente, lamentavelmente, certo? Eu não tenho notícia de um plano de contingência, eu estou falando aqui em nível nacional, certo? Eu não tenho notícia, na realidade, de um plano efetivo de vacinação, certo? Diferentemente de outros países. Você pega, lógico, claro e evidente, você conhece bem lá, já esteve lá, Israel já vacinou praticamente a população inteira, né? E se você pegar os índices de porcentagem, no caso de vacinação, certo? Sul, Sudeste, Norte e Nordeste do nosso país, é lamentável comparado a países como Estados Unidos, é lamentável comparado a países como Nova Zelândia, Israel e etc. e tal. Então é o seguinte, aquela música cantada pelo Ney Matogrosso, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, né? Quer dizer, não se sabe o que fazer na realidade. Certo? Pois não. Camilo, aproveita para tirar suas dúvidas dos impactos, agora a hora. Eu queria saber quantos futuros advogados fazem o exame em média. Por média aqui no estado de Rondônia. Para a gente ter uma estimativa de impacto de novos profissionais que a gente pode estar perdendo aqui. Não, está represando, que é pior. Eu vou dar um exemplo em Porto Velho. Em Porto Velho nós temos aí 6 faculdades. Nós temos a UNI, que é a Universidade Federal de Rondônia, e nós temos aí mais 5 faculdades particulares, certo? Vamos imaginar, conjecturar, porque hoje, você no nono semestre, você pode fazer a prova, né? Antigamente não, quando eu fiz, na minha época, eu tive que impetrar um mandado de segurança, né? Lógico, claro, evidente, assinado por um professor na época, para eu conseguir fazer antes de terminar o curso, né? Então eu fiz antes de terminar o curso, fui aprovado e esperei
me formar, colar grau e tal para receber a credencial, né? Então assim, se você pegar nessas 6 faculdades, tá? E na média tirar aí por volta de 60 a 70 alunos, Benito, eu estou falando em média, você vai ter aí por volta, Camila, de 450 a 500 bacharéis, quase que no semestre, entendeu? Então assim, se você pegar anualmente, você vai ter por volta aí de 1.000 e tantos alunos, certo? Bacharéis a fazer o exame de ordem. Lógico, claro e evidente que nem todos fazem, mas a grande maioria faz. Mesmo porque eu já vim aqui algumas vezes e eu sempre falo, certo? Que nas carreiras jurídicas, né, o início de tudo é a advocacia. E se o sujeito, na realidade, for um bom ser humano, ele termina também sendo advogado. Ou seja, a advocacia nada mais é do que o começo e nada mais é do que o final das carreiras jurídicas. O sujeito pode ser delegado de polícia, promotor, juiz, procurador, desembargador, ministro, mas via de regra ele acaba lá na advocacia, não é? Então, lamentavelmente, essas pessoas que finalizaram seus cursos, que estão finalizando seus cursos, não é? Nas faculdades e universidades de Porto Velho, e até mesmo do estado de Rondônia, e até mesmo do Brasil, de fato e de forma lamentável, nós lamentamos muito, estão no prejuízo. Como bem afirmou o Benito, certo? Talvez a única profissão, na realidade, onde você precisa da chancela, onde você precisa realizar uma prova, que eu acredito e falei aqui algumas vezes, que isso aí deveria ser extensivo para todos os outros cursos, não é? É justamente a advocacia. Então, assim, o sujeito se forma, não é? E como você falou, de forma virtual, porque hoje as aulas estão sendo online, e, né, você não tem aula presencial, e sobretudo agora, nessa segunda onda, tá? E ele fica, na realidade, a mercê o quê? De uma melhor situação no que diz respeito a essa pandemia. Então, assim, nunca se viveu isso antes, não é? E realmente não se sabe, tá? Nós, do Metaprovar, estamos até pensando, inclusive, Benito, em já iniciar, certo? Disponibilizar aulas gravadas naquele sistema online, naquele sistema da internet. Inclusive, para você ter ideia, eu juntamente com os nossos professores, não é, estamos aí gravando dicas, sugestões, estamos aí disponibilizando na internet. Não é? Eu todo santo dia eu coloco lá uma dica lá de 30 segundos, de 1 minuto, de 2 minutos, não é? Tirando dúvida e etc e tal, justamente para o nosso aluno não ficar à deriva, para o nosso aluno não ficar desprotegido, para o nosso aluno não ficar na realidade, certo? Sem ter como estudar, sem ter aquele apoio pedagógico, sem ter aquele conhecimento, na realidade, daquele professor que vai prepará-lo para o exame de ordem, obviamente, quando o Conselho Federal marcar as provas. Volto a dizer, certo? Você tem aí mais 3, 4 anos, olhe lá se não entrar para o 5º ano, 6º ano, certo? Para normalizar, lamentavelmente, esses concursos que não foram realizados. Eu estou falando no âmbito aqui, lógico, claro e evidente, do exame de ordem. Né? Por quê? Porque o prejuízo, na realidade, não é só agora. O prejuízo vai perdurar aí por alguns anos, 3, 4, 5 anos, de repente, se duvidar, até mais. E isso aí nós lamentamos de sobremaneira. Nós lamentamos muito mesmo. Você tem ideia, Benito? Só para concluir o nosso raciocínio, nós temos um curso em parceria com a Uniron, um curso do Tribunal Popular do Júri, que também é algo inédito no nosso estado e também talvez até na nossa região, certo? Um curso que vai preparar o sujeito a trabalhar no Tribunal Popular do Júri. Bacharéis, advogados, promotores, magistrados, enfim, certo? E, lamentavelmente, nós não fechamos turma, certo? Por quê? Porque de forma presencial não tem condições, né? A Uniron lançou um projeto meu, desenvolvido por mim, certo? E pelo professor Sandro Luiz, delegado de polícia e colega professor da Uniron, e, lamentavelmente, nós não pudemos começar esse curso, né? Então, assim, é algo que está gerando em todos os setores um prejuízo exacerbado, e nós, ao mesmo tempo que queremos não desanimar, certo? Nós ficamos tristes, mas lamentavelmente nós temos que passar por isso, e nós vamos passar com muita fé em Deus, com muita garra, com muito denodo e sempre pedindo a Deus proteção. Tá. Eu vou chamar de intervalo comercial. No próximo bloco a gente vai falar do qual vai ser a sistemática a partir de agora do Metaprovar. Quais são as próximas etapas, em que momento vai começar a entrar também as pós-graduações, qual é o teu planejamento de ano. Okay.
E, por exemplo, eu só quero antes falar assim da minha realidade. Eu fiz a prova, passei na primeira fase, passei no susto, mas passei, né? Passou, foi Passei, aprovado. né? Talvez o fato de eu ser jornalista, Sim. e eu ter feito uma boa faculdade, né? 15, 16 anos depois ainda me fizeram eu passar no exame de ordem, na primeira fase. Aí eu fui para a segunda, eu nunca tinha feito a segunda fase, eu fui só para ver. Aí consegui pelo menos nem zerar na prova, eu zerei, graças a Deus. Só que quando eu ia fazer a segunda, né, aí deram a opção para a gente, ó, pode fazer essa ou pode fazer a próxima. E a próxima é essa, né? Então faz um ano. Que lamentavelmente foi suspensa, né? É, E você como é aluno meta-aprovar, lá de Direito Constitucional, lamentavelmente também não vai poder lá dar continuidade ao nosso curso, né? Não. Somente quando retornar, e eu tenho muita fé em Deus que isso vai retornar logo. Isso vai desenrolar, vai. Esse mês de final de março já com certeza vai estar com isso resolvido. Se Deus permitir. E a gente vai levando o ano como dá, como Deus Sim. quer, né? Mantendo os distanciamentos, a qualidade de segurança e vamos ter que estudar, porque, gente, tu imagina, quanto custa uma faculdade para quem paga? Uma mensalidade média de direito é R$1.000. Em média Multiplica por 5 anos, é média? você tem aí miseravelmente aí 60 mil, né? Porque são 5 anos. Só que Aí, você não tem, não só são 60 mil. Né? Por quê? Porque você tem um valor agregado, você tem material, você tem transporte. Sim, os livros. Enfim, você tem uma série de despesas. Todo ano trocava de Mecon. Pronto, então isso aí vai subir aí miseravelmente para 80, 90 mil reais. Então, aí você imagina, você bota um dinheiro desse aí, você fica esperando. E para realizar geralmente um sonho, né? Sim. Porque quem entra no direito, mais da metade é porque sonhou em ser advogado, juiz ou qualquer outra coisa. Exato. Né? E como não tem vaga para todo mundo, vai pegando o que dá na área. Mas aí imagina, você faz uma faculdade e não exerce. Que decepção. Que decepção. É frustrante. Mas graças a Deus, por exemplo, para mim que tem uma dificuldade com essa história de não presencial, participar de reunião é uma coisa, mas estudar não presencial, quando o meta-aprovar chegou, eu digo, estou salvo, vou poder passar no exame de ordem que falta. Bom, Benito, que bom. É a minha prisão de mundo. Mas no próximo bloco a gente conclui essa conversa, tá? Jogo rápido, no lá, outro cá. O conceituado canal Olhar Digital pesquisou e o público escolheu a Brasil Digital como a melhor velocidade de internet em Rondônia. Somos Top One, a número 1 em velocidade. Aproveite a promoção para celebrar este prêmio. 400 MB por R$ 149,90, mais Super Wi-Fi. Brasil Digital, você conectado. Portal O Rondoniense. Notícias de seu município, estado, do Brasil e do mundo. Sobre saúde, economia, política, esportes, cultura, tecnologias e muito mais. Com a credibilidade que você precisa. orondoniense.com.br. Sob medida. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. E estética Mãos de Fada. Depilação, designer de sobrancelha, extensão de cílios, limpeza de pele, clareamento íntimo, axilas e tratamento para a estria. Avenida 7 de Setembro, 6.158, bairro Igarapé. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado. Profissionais com credibilidade.
Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. Bom, vamos lá. Só deixa eu recapitular. As aulas iam começar no último dia 8, aí por causa do decreto não teve. Vai voltar talvez quando as coisas se organizarem, talvez no decorrer desse mês. Para deixar para as pessoas bem claro. Tá. Provavelmente, né, nós vamos reiniciar, tá? Mas nós estamos fazendo matrículas, certo? Mas lógico, claro, é evidente que devido ao decreto, né, nós vamos obedecer, temos que obedecer, né, até por uma questão lógica, né, mas eu acredito que esse mês até final de março, né, de repente volte e nós vamos reiniciar, tá, como eu falei, com todo denodo, com toda garra e tentando transformar vidas, passando conhecimento, enfim, né? E Benito, nós estamos em negociação também com o Instituto Brasileiro. Eu não vou dizer aqui por uma questão, não está fechado, né? E lamentavelmente não está fechado justamente por conta dessa situação Covid, né? Mas que é algo novo no estado, certo? Com sede em São Paulo e professores renomados com muito nome no Brasil todo, certo? Vem dar aula aqui para nós e nós temos pretensão, Benito, em de repente mais na frente, com a ajuda de Deus, de estar oferecendo cursos de pós-graduação, não só na área criminal, mas na área tributária, na área trabalhista, empresarial, não é? E fazer com que isso, na realidade, além de modificar vidas, que traga uma movimentação no que diz respeito à economia do estado de Rondônia, de Porto Velho, não é? Estamos assim, muito embora seja algo complicado que nós estamos passando, mas nós estamos extremamente otimistas. E como eu sempre digo, o nordestino ele não desiste de primeira, né? E eu sou nordestino com muito orgulho, né? E tenho certeza absoluta que é só uma questão de pouco tempo, né, para a gente reiniciar, tá? Dar continuidade na realidade a esse sonho que de forma embrionária na realidade está surgindo, que é o Metaprovar, que é o nosso curso inicial preparatório para o exame de ordem, certo? E mais na frente preparatório para concurso, pós-graduação. Nós estamos aí em conversa com o Instituto Brasileiro. E aqui eu vou até dizer, porque de repente se não der certo é porque não tinha como dar. Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, não é? Então nós vamos trazer, se Deus quiser, e qualificar e atualizar no que diz respeito ao conhecimento jurídico, certo? Os operadores de direito do Estado de Rondônia. Deixa eu botar o telefone do Metaprovar aí, o Eudes não botou uma vez sequer. Botou várias, mas agora estou pedindo para ele botar de novo. Tá? É flamenguista, sabe como é que é? Flamenguista. Ganhou aquele título assim, na mão grande, aí vai. Concluindo, minha amiga. Doutor Alexandre Batista, eu quero parabenizar o seu trabalho, que está abrindo novas portas para o mercado nessa área, né, sendo pioneiro, né, mostrando que a área jurídica, a área da advocacia, de fato é ampla, tem leques ainda para ser explorado. Esse curso de capacitação para os novos advogados, futuros advogados que vão passar na ordem, é uma coisa inovadora no nosso estado. Concordo com você em relação à questão dos prejuízos que nós vamos ter, né, de novos profissionais que vão faltar no mercado de trabalho nos próximos anos, a estabilidade que vai demorar alguns anos para a ordem mesmo conseguir, mas é
realmente necessário a gente valorizar a vida, né? Como está escrito na Constituição. Então, eu desejo sucesso ao seu trabalho. Obrigado. E que, mesmo com a pandemia, que cada vez mais cresçam os seus projetos, não só na frente do Metaprovar, mas na frente também dos seus alunos, nas aulas que você dá para os seus futuros parceiros na área da advocacia. Obrigado. Por hoje é só, querido. Boa sorte aí, tá? Obrigado pelo Satisfação, esclarecimento. obrigado. E como sempre digo, para cima. Pra cima, avante. Avante. E por hoje é só, pessoal. Que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor. Eu te conto aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.